Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e o tema central deste vídeo será as reformas religiosas. O tópico ressaltado no momento será a Reforma Católica. Durante as tentativas, de renovação da Igreja, que precederam aí a Reforma Protestante e se desenvolveram junto com ela, teve aí o surgimento de várias associações leigas, que se propuseram a um duplo fim: a caridade com os pobres e o zelo eucarístico. A reforma das antigas ordens religiosas, ela ocorreu aí no âmbito de vários institutos religiosos antigos à vida religiosa. Sua prática e observância se tornaram mais fiéis e rigorosas com a ortodoxia da fé. Ocorreu aí também o nascimento de novos institutos religiosos, que são inúmeras as tentativas. Alguns institutos são desdobramentos de irmandades leigas. O trabalho reformador de alguns bispos em suas dioceses, não faltava bispo que convocavam sinodos. Eles promoviam pregações, se preocupavam com a formação do clero e as visitas pastorais. Na Espanha, o cardeal Cisneros, ele construiu a Santa Casa de Caridade de Illescas, fundou a Universidade de Alcalá e encarregou da tradução da Bíblia Complutense. Os grupos humanistas cristãos, na Itália com Contarini, Servini e Seripando, e na Inglaterra com o cardeal Poli, estudavam as escrituras e os santos padres para renovar a teologia escolástica. Enquanto isso, os círculos do evangelho, eles se relacionavam com a corrente da devotio moderna, na tentativa aí de reformar o culto cristão e sua prática. Entre os animadores desses círculos, temos aí Erasmo na Alemanha, Lefebvre d'Étaples na França e o bispo de Meaux, em Guillain-Bressot. A Reforma Católica na Espanha é uma das mais marcantes tentativas de retorno à ortodoxia. Cisneros, no final aí do século XV, com a intenção aí de combater os muçulmanos e judeus, ele teve a permissão dos reis católicos para reformar ordens religiosas, fundar escolas, universidades e casas de caridade. Ele combateu abusos nos mosteiros, que eram muitos, e instigou padres a aceitarem suas incumbências pastorais. Com a intenção aí de combater os hereges, a reforma na Espanha teve um efeito regenerador. Enquanto isso, o monge Gerhard Grut, no século XIV, lá nos Países Baixos, ele se rebelou contra os privilégios do clero e a vida segregada dos mosteiros. Ele abandonou a clausura e virou pregador no meio do povo. Ele defendeu a boa formação do clero, o acesso à instrução para o povo, lei, ter condições aí de decidir por si mesmos. E com ele surgiu aí aquele termo, irmão da vida comum, Os irmãos da vida comum, eles valorizavam a pobreza, a obediência, a autonegação e a humildade. O objetivo central de Grut era formar a igreja por meio da educação de jovens, instrução religiosa ao povo, a caridade ao próximo, e isso se espalhou pela Europa Ocidental, iniciando aí o movimento devotio moderno. A Imitatio Christi, o livro anônimo, que se espalhou essa doutrina, ele acabou aí colocando o clero e leigos no mesmo patamar. E qual foi aí a reação da Igreja de Roma a essa revolução luterana? O Papa, ele se preocupava aí com um possível cisma, quando a situação na Alemanha já estava bem feia. As concessões políticas aos príncipes alemães e os conflitos com o imperador Carlos V atrasaram a reação para recuperar esse controle. O Papa,
ao tentar aí conciliar os protestantes, ele tentar se conciliar aí com os protestantes, né? O Papa que tentou se conciliar aí com os não protestantes foi um não italiano, né? Que foi o Adriano VI, nascido em Utrecht, nos Países Baixos. Ele assumiu em 1522 e morreu 20 meses depois de assumir o cargo. Após a morte de Adriano VI, o trono papal ele foi ocupado por um Medici, que foi Clemente VII. Se passaram aí mais 11 anos de abusos e descaso na mão desse filho de Deus. Com Paulo III, a campanha contra os abusos da igreja, ela retomou os trilhos, né? Teve o Concílio Reformador da Vida na Igreja, o Concílio de Trento, e ele e seus 3 sucessores, né? Que foi Paulo IV, Pio V e Sisto V. Eles reorganizaram aí as finanças papais, preencheram os cargos eclesiásticos com padres conhecidos pela sua austeridade e outras medidas aí para dar fim aos abusos do clero. Com eles, as reformas católicas elas atingiram aí o seu auge. Ocorreu aí então o Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, na cidade de Trento, na Itália, né? Por isso chama Concílio de Trento. E ele foi aí um dos mais importantes concílios realizados pelo cristianismo. Qual que foi a função dele? Redefinir as doutrinas da fé católica. As obras são necessárias para a salvação tanto quanto a fé. Os sacramentos são indispensáveis para se alcançar a graça, a fé na transubstanciação, sucessão apostólica do clero, crença no purgatório, invocação dos santos, regra do celibato dos padres, a doutrina das indulgências. Essa reforma católica ela teve a colaboração dos padres da Companhia de Jesus para carregar as reformas propostas aí pelo concílio, pelo mundo. Após o concílio dos jesuítas, né, eles retomaram territórios dominados pelos protestantes, por exemplo, a Polônia e o sul da Alemanha. Essa Companhia de Jesus ela foi fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, né, em 1491 a 1556, e ela foi de longe a mais militante das ordens religiosas do zelo espiritual aí do século XVI. Era um regimento de soldados que haviam jurado aí defender a fé. Os jesuítas eles também foram importantes para a expansão da fé católica para fora aí da Europa. Com a expansão marítima, né, por exemplo, que ocorreu lá no Japão, na China, na África, na Índia e na América, eles chegaram nesses lugares antes de terminar as reformas protestantes da Alemanha. Após o fim das reformas, instalou-se aí então um aumento pela Europa de perseguições e guerras religiosas. Os católicos e protestantes não toleravam a diferença de credos religiosos dentro aí das suas fronteiras. Os dissidentes, né, que era a galerinha que não queria fazer parte da religião ali, brincar com os mesmos brinquedos, eles eram perseguidos, né? E a gente já entra nessa parte aí das perseguições, que é uma parte tensa. Espero gravar um vídeo sobre isso em breve. Para quem ficou comigo aí até agora, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.